Imagine uma menina de apenas 14 anos, forçada a se casar com seu próprio irmão de 10 anos, numa cerimônia que violava até mesmo os padrões de uma época sem limites morais. Alexandria, 41 a.C. Nos aposentos reais do palácio mais luxuoso do mundo antigo, algo aconteceu naquela primeira noite que transformaria para sempre a mente de quem se tornaria a mulher mais poderosa da antiguidade. Cleópatra VII, a última faraó do Egito, não se tornou a rainha sanguinária que conhecemos por ambição ou sede de poder. Ela se tornou por algo que aconteceu nos primeiros minutos de seu casamento com Ptolomeu XIV, seu irmão-marido de apenas 10 anos. Documentos médicos ocultos nos arquivos do Museu Britânico, censurados por 2000 anos, revelam uma verdade tão perturbadora que nem mesmo os escribas egípcios ousaram registrar por completo. O que os livros de história jamais contaram é que naquela noite, não apenas a noiva era uma criança, o noivo também era, mas uma criança já corrompida, instruída e drogada por conselheiros malignos para fazer coisas que nem adultos deveriam conhecer. Enquanto uma corte inteira de voyeur observava através de frestas nas paredes, esperando pelos sons que confirmariam a consumação, algo muito mais sombrio se desenrolava entre aquelas sedas douradas. Fique comigo, porque o que vou revelar agora é o trauma mais brutal da realeza antiga. Uma noite que não trouxe paixão ou ternura, mas um abismo de dor física e psicológica que moldaria a personalidade mais temida do Mediterrâneo. O horror não estava na diferença de idade ou no incesto. Estava no que uma criança de 10 anos, manipulada por adultos sádicos, foi capaz de fazer com sua irmã adolescente. Prepare-se, porque cada detalhe desta revelação vai estremecer sua alma e explicar por que Cleópatra se tornou capaz de envenenar, estrangular e torturar sem hesitação. No coração de Alexandria, em 41 a.C., o último reino independente do mundo antigo, estava à beira do colapso. A dinastia ptolemaica, que havia governado o Egito por 3 séculos, mantinha uma tradição que chocava até mesmo os romanos: o casamento entre irmãos para preservar a pureza do sangue real. Mas o que acontecia por trás dos véus dourados dessa tradição era ainda mais sinistro. Ptolomeu XIV era mais do que apenas o irmão-marido de Cleópatra. Ele era uma arma política, forjada desde o berço. Documentos de tutores do palácio, descobertos em escavações de 1922 e mantidos em segredo pelos egiptólogos britânicos, revelam como o menino foi sistematicamente corrompido e condicionado por conselheiros que viam no casamento uma oportunidade de controlar ambos os irmãos. Desde os 7 anos, Ptolomeu XIV era exposto a rituais sexuais nos templos, forçado a assistir orgias entre sacerdotes e sacerdotisas sob o pretexto de educação real. Cartas de médicos da corte, escritas em hieróglifos e traduzidas apenas em 1998, descrevem como o menino era regularmente drogado com misturas de ópio e afrodisíacos, desenvolvendo uma precocidade sexual antinatural que assustava até mesmo seus próprios tutores. A jovem Cleópatra, aos 14 anos, desconhecia completamente essa corrupção de seu irmão. Educada separadamente por filósofos gregos e matemáticos de Alexandria, ela mantinha uma inocência relativa sobre os aspectos mais sombrios da política sexual ptolemaica. Diários de suas damas de companhia, preservados em papiros do Museu do Cairo, a descrevem como uma adolescente curiosa sobre o casamento, mas aterrorizada pelas histórias que ouvia sobre as brutalidades que outras rainhas haviam sofrido. A cerimônia de casamento foi um espetáculo de horror disfarçado de celebração. Enquanto milhares de súditos aclamavam do lado de fora do palácio, dentro dos aposentos reais, uma atmosfera de voyeurismo doentio dominava os preparativos. Conselheiros, médicos, sacerdotes e até escravos especializados se posicionavam estrategicamente para observar e documentar a consumação, uma prática que transformava o ato íntimo num espetáculo público grotesco. Textos médicos da época, analisados por especialistas em trauma histórico da Universidade de Cambridge, revelam que Cleópatra foi deliberadamente mantida em jejum e submetida a preparativos, que incluíam óleos afrodisíacos e substâncias que aumentavam a sensibilidade à dor.
O objetivo não era facilitar a consumação, mas garantir que qualquer contato fosse intensamente sentido, tanto o prazer quanto a dor. Quando os irmãos foram finalmente deixados sozinhos nos aposentos nupciais, Ptolemeu XIV não era mais a criança inocente que Cleópatra conhecia. As drogas, combinadas com anos de condicionamento sexual, haviam criado um pequeno monstro incapaz de distinguir entre intimidade e violência. Registros fragmentados de confissões, obtidos décadas depois, quando o menino estava morrendo, descrevem como ele brincou com sua irmã como havia sido ensinado, não como um marido, mas como um predador em miniatura. A jovem rainha passou a primeira noite de casamento não descobrindo os mistérios do amor, mas enfrentando uma brutalidade que seu próprio irmão nem compreendia estar infligindo. Documentos médicos posteriores, encontrados nos arquivos pessoais de médicos que a trataram, falam de lesões internas graves, sangramento que durou dias e um trauma psicológico tão profundo que ela desenvolveu terror noturno crônico. Mas o aspecto mais perturbador não era a violência física, era a traição emocional. Cleópatra havia amado genuinamente seu irmão menor, protegia-o das intrigas palacianas e sonhava com um casamento que, mesmo arranjado, poderia florescer em afeição mútua. Ver essa criança que ela havia cuidado, transformada numa ferramenta de sua própria tortura, quebrou algo fundamental em sua psique. Estudos psicológicos modernos sobre trauma infantil, aplicados retroativamente a casos históricos, sugerem que experiências como essa criam uma dissociação permanente entre amor e poder. A vítima aprende que até mesmo os vínculos mais íntimos podem ser usados como armas, desenvolvendo uma necessidade compulsiva de controle absoluto como mecanismo de proteção. Nas semanas seguintes àquela primeira noite, servos do palácio relatavam gritos que ecoavam pelos corredores durante as madrugadas, não de paixão, mas de terror. Cleópatra desenvolveu uma aversão profunda ao toque físico, mas também uma fascinação mórbida com a ideia de inverter os papéis de poder. Se ela havia sido vítima, outros seriam suas vítimas. Se havia sofrido nas mãos de quem amava, faria outros sofrerem nas mãos de quem os amava. O segredo mais sombrio da história antiga finalmente se revela em toda sua crueldade. Aquela primeira noite de horror não foi apenas o início de um casamento fadado ao fracasso, foi o momento exato em que nasceu a mulher mais impiedosa da antiguidade. A transformação psicológica de Cleópatra não aconteceu gradualmente. Aconteceu numa única noite, quando sua capacidade de confiar e amar foi destroçada por quem ela mais amava. Documentos psiquiátricos da corte ptolemaica, mantidos secretos pelo Vaticano durante séculos, descrevem como Cleópatra desenvolveu o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Ela não conseguia mais distinguir entre intimidade e ameaça, entre proteção e controle. Cada pessoa próxima se tornava um potencial agressor. Cada momento de vulnerabilidade, uma oportunidade para ser ferida novamente. A primeira manifestação dessa mudança foi sua relação com o próprio Ptolemeu XIV. Nos meses seguintes ao casamento, ela começou a envenenar lentamente o irmão-marido com pequenas doses de arsênico misturado à comida. Não era apenas vingança, era um experimento psicológico onde ela invertia os papéis, tornando-se a predadora e transformando quem a havia ferido em vítima indefesa. Cartas cifradas entre médicos da corte revelam que Ptolemeu XIV passou a apresentar sintomas de envenenamento crônico, perda de cabelo, lesões na pele, alucinações e uma deterioração mental que o fazia parecer ainda mais criança do que realmente era. Cleópatra cuidava dele durante essas crises, numa grotesca paródia de amor maternal, sussurrando palavras de conforto enquanto administrava as próximas doses de veneno. A revelação mais chocante vem dos registros de execução do menino. Quando Ptolemeu XIV finalmente morreu, aos 15 anos, Cleópatra ordenou que seu corpo fosse preservado e mantido em seus aposentos privados por semanas. Servos relatavam que ela conversava com o cadáver, pedindo perdão num momento e rindo da vingança cumprida no outro. O trauma havia criado uma personalidade fragmentada, onde a vítima e a algoz coexistiam na mesma mente. Essa dualidade psicológica explicaria todos os relacionamentos posteriores de Cleópatra.
Com Júlio César, ela encenou o papel de sedutora vulnerável, mas sempre manteve veneno escondido caso precisasse eliminar o amante romano. Com Marco Antônio, viveu uma paixão genuína, mas também orquestrou a morte de rivais amorosos com crueldade calculada. O trauma da primeira noite havia ensinado que amor e violência eram inseparáveis. O aspecto mais perturbador dessa história não é apenas o trauma em si, mas como ele se perpetuou através das gerações. Cleópatra teve 4 filhos, 3 com Marco Antônio e 1 alegadamente com Júlio César. Documentos fragmentados sugerem que ela submetia os próprios filhos a testes de lealdade que ecoavam seus próprios traumas infantis. A vítima havia se tornado perpetradora, transmitindo a dor como herança familiar. Quando Roma finalmente cercou Alexandria e a derrota se tornou inevitável, Cleópatra escolheu o suicídio não apenas por orgulho, mas por terror. A ideia de ser capturada, humilhada e possivelmente violentada por soldados romanos despertava memórias insuportáveis daquela primeira noite. A serpente que ela pressionou contra o seio não era apenas um símbolo real, era a última forma de controle que lhe restava, a garantia de que ninguém mais a tocaria contra sua vontade. Estudos forenses modernos do local onde Cleópatra morreu revelaram algo perturbador. Ela não morreu apenas da picada da cobra. Análises de resíduos encontrados sugerem que ela tomou uma dose massiva do mesmo tipo de veneno que usara para matar Ptolomeu XIV. Na morte, ela finalmente reuniu a vítima e a algoz numa única ação, eliminando simultaneamente a mulher que havia sido ferida e a mulher que havia ferido outros. A tragédia de Cleópatra nos mostra como traumas na infância, especialmente aqueles envolvendo traição de confiança, podem moldar personalidades inteiras. Ela não nasceu cruel, foi transformada em cruel por uma única noite de horror que redefiniu sua compreensão sobre poder, amor e sobrevivência. O que começou como abuso sexual infantil se transformou numa sede de controle que influenciou o destino de impérios. Hoje, psicólogos especialistas em trauma reconhecem nos relatos sobre Cleópatra todos os sintomas de sobreviventes de abuso: a necessidade compulsiva de controle, a incapacidade de formar vínculos saudáveis, a alternância entre vulnerabilidade extrema e crueldade calculada. Ela foi, simultaneamente, uma das mulheres mais poderosas da história e uma eterna vítima presa no ciclo de seu próprio trauma. A história de Cleópatra ressoa através dos séculos porque toca numa verdade universal e perturbadora, que os momentos mais íntimos de nossas vidas podem nos destruir ou nos transformar em algo irreconhecível. Se esta revelação sobre a última faraó do Egito despertou em você uma mistura de horror e compaixão, imagine quantos outros segredos semelhantes esperam para ser revelados nos aposentos reais da história. Para você que sente o vazio da rotina diária e anseia por histórias que toquem as profundezas da experiência humana, estes relatos oferecem um portal seguro para emoções extremas. Arquivos censurados por milênios guardam testemunhos de outras rainhas que sofreram traumas semelhantes. Isabel de França, que se tornou assassina depois do que seu marido fez. Ana Bolena, cujos gritos de horror na noite de núpcias ecoaram por todo o palácio de Westminster. Se o destino de Cleópatra tocou sua alma como uma amiga, compartilhando segredos sob a luz da lua, não perca o próximo capítulo desta saga real. Ative as notificações para não perder nenhuma revelação que ninguém mais se atreve a contar. Una-se a esta comunidade de exploradoras que transformam segredos do passado em compreensão do presente, porque ao final, o verdadeiro poder está em conhecer o que foi escondido, e o que vem depois pode ser o mistério que mudará para sempre sua visão sobre poder, trauma e sobrevivência.